Olá, ilustres, tudo bem com vocês? Olha só, meus queridos, é possível, diante do atual cenário em que o país está inserido, nesta pandemia decorrente do coronavírus, que a pensão alimentícia judicialmente fixada seja paga a menor, ou seja, o valor seja pago menor do que o valor que está estipulado na sentença? Vejamos, nós precisamos analisar essa situação sobre dois aspectos. O primeiro deles, se esse pensionamento é feito através de desconto em folha de pagamento do alimentante, ou seja, ele recebe o seu salário, já está descontada a pensão e creditada na conta do alimentando, obviamente, independentemente das circunstâncias em que o país está inserido, esse valor será mantido, salvo, obviamente, se o pagador dele deixar de pagar o seu salário. Mas, a princípio, enquanto ele estiver recebendo o salário, independente dele estar trabalhando em casa, ele estar em home office, em teletrabalho, se ele continuar recebendo o seu salário ordinariamente, ele virá a ser um desconto. Então, não há de se falar em redução do valor da pensão alimentícia. Porém, imaginemos aquele pagador de pensão que é autônomo ou profissional liberal e tem uma obrigação alimentar fixada em cima de um percentual do salário mínimo. Na atual conjuntura, muito provavelmente, a renda desse trabalhador, desse alimentante, será reduzida, porque ele não tem um emprego fixo, um salário fixo. Ele vive em cima, ele ofere a sua renda em cima do seu trabalho como autônomo, como profissional liberal. E nós todos estamos percebendo que esse tipo de atividade está tendo uma queda, tende a diminuir. Ou seja, a renda desse trabalhador autônomo, por exemplo, vai diminuir durante este momento de crise. Então, ele pode diminuir o valor da pensão alimentícia, mesmo fixado judicialmente, não só pode, como provavelmente isso vai acontecer, tá? Por quê? Porque se ele não consegue aquela renda suficiente para se manter e para pagar a pensão alimentícia, provavelmente ele vai ou deixar de pagar essa pensão ou pagar um valor menor do que a sua obrigação. Quais as consequências disso? Obviamente, uma pensão alimentícia fixada judicialmente só pode ser revista para aumentar ou para diminuir pela via judicial, o que no momento não é possível, porque o judiciário, de um modo geral, está trabalhando em regime de urgência, só está tratando das causas urgentes. Tá? Então, mesmo que você tenha a intenção de procurar o judiciário para diminuir o valor dessa pensão, provavelmente você não vai conseguir sequer judicializar a questão. Então, o que é que vai acontecer de forma prática? Todo e qualquer valor que esse alimentante pagar a menor ficará sujeito no futuro a uma cobrança, seja através de uma execução ou de um cumprimento de sentença, desses valores em débito, tá bom? Então, vamos lá. Ele vai deixar de pagar totalmente ou uma parte dessa pensão e estará sujeito que o alimentando maneje, execute, cobre esse valor devido, tá bom? Obviamente, num momento como este, é prudente, o bom senso nos diz que os genitores conversem diante da real situação e viabilizem uma forma de equilibrar, tá ok? Numa situação em que, se o devedor de alimentos, o alimentante, não pode honrar com o valor total da pensão que ele deve, que ele acorde com a outra parte, que isso seja relativizado pelo menos durante esse período de crise. Então, em termos práticos, o valor pode ser pago a menor? Na vida real, provavelmente isso vai acontecer em determinados casos. Lembrando sempre, valor de pensão não paga está sujeito a uma cobrança futura, inclusive sob pena de prisão civil. Mas, numa futura execução ou numa futura cobrança, um cumprimento de sentença para cobrar esses valores devidos, obviamente, ao analisar a justificativa do devedor, qualquer juízo levará em consideração o momento vivenciado. Então, se ele demonstrar que
aquele valor não foi pago na sua totalidade por circunstâncias alheias à sua vontade, mas porque a sua renda realmente diminuiu durante aquele período, a sua justificativa obviamente será vista com outros olhos, tá bom? Porque ele demonstrou que agiu de boa fé e que não deixou, que atrasou ou que deixou de pagar em todo ou em parte a pensão por circunstâncias, por força maior, por circunstâncias realmente alheias à sua vontade, em decorrência da crise, da pandemia em que o país vive. Isso pode, inclusive, relativizar a questão da sua prisão civil, tá bom? Grande abraço.